se Jurassic Park fosse feito com dinossauros brasileiros? Uns tempos atrás, o meu pai me sugeriu fazer um vídeo relacionado a isso. E eu pensei, por que não? Afinal, Jurassic Park, tanto o livro quanto o filme, são excelentes obras. E o Brasil tem vários dinossauros interessantes que são desconhecidos pelo próprio público brasileiro. Por isso, hoje eu vou fazer esse exercício de criatividade aqui com vocês e mostrar quais dinossauros eu usaria na versão brasileira de Jurassic Park. Então, bora! Para vocês entenderem essa dinâmica, eu vou substituir os 7 dinossauros que aparecem no primeiro filme de Jurassic Park por dinossauros brasileiros que eu julguei como equivalentes interessantes. Se esse vídeo der bom, eu vou fazer do segundo e do terceiro filme. Então aproveitem para curtir, compartilhar e seguir o perfil. Mas chega de enrolação, bora para o nosso primeiro dinossauro. O Velociraptor é o primeiro dinossauro que aparece no filme. Porém a cena é caótica e no máximo a sombra dele surge por alguns milésimos de segundo. Por isso, começaremos com aquela cena icônica do Brachiosaurus. E não tem como não admirar esse bicho. Ele tinha cerca de 18 metros de altura, 26 metros de comprimento e pesava algo em torno de 50 toneladas. Definitivamente não era um animal pequeno. Por muito tempo, Brachiosaurus altitórax foi considerado o maior animal terrestre da história da vida, até que animais descobertos mais recentemente superaram esse tamanho. Ainda assim, era um bicho impressionante. Para competir com ele, temos um titanossauro de Minas Gerais, conhecido como Uberabatitan ribeiroi. Ele tinha algo em torno de 25 metros de comprimento, 11 metros de altura e pesava algo em torno de 30 toneladas. E ele é um dos principais competidores ao título de maior dinossauro brasileiro, junto do Austroposeidon Magnificus de São Paulo. Eu acho irônico que um seja de Minas Gerais e o outro seja de São Paulo. Sei lá, é a política café com leite do Cretáceo. Com esse tamanho todo, Uberabatitan certamente poderia protagonizar uma cena tão emocionante quanto a do Brachiosaurus. O segundo dinossauro que aparece no filme surge bem de relance e se você piscar você perde. É o Parasaurolophus, um ornitópode do grupo Lambeosaurini e que tinha uma crista enorme na cabeça bem característica. Parasaurolophus walkeri media 10 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesava algo entre 5 e 6 toneladas. Também era um bicho grande. Seria incrível se tivéssemos um animal equivalente a esse aqui no Brasil. Mas tem um problema. No Brasil, o registro fóssil de dinossauros ornitísquios, o grupo ao qual pertence os ornitópodes, é bem deficitário. A gente tem um único ornitísquio brasileiro que também era um ornitópode, mas ele era bem pequeno se comparado ao Parasaurolophus. Mas eu vou falar dele mais pra frente. Por sorte, o que falta de ornitísquios no Brasil sobra em saurópode. Então eu resolvi substituir o Parasaurolophus por um bicho de São Paulo chamado Ibirania parva, um dos menores saurópodes já encontrados. Ele tinha cerca de 6 metros de comprimento e 1,80 m de altura, e seu peso ainda não foi estimado, pois é um bicho recém-descrito. Mas usando como base outros animais, eu chuto umas 4 toneladas. Lembrando que isso é um chute meu. Ou seja, no fundo, próximos aos gigantescos Uberabatitan saindo do lago, veríamos vários pequenos ibiranias bebendo sua aguinha. O terceiro dinossauro é um dos mais famosos do mundo, Triceratops prorsus. E facilmente, ele também é o dinossauro favorito de uma galera. Com suas 3 lanças na cara, um escudo bastante estiloso na cabeça e um tamanho enorme, com 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesando algo em torno de 9 toneladas, era um bicho bem icônico. E seria legal ter um equivalente desse bicho aqui no Brasil, porém o Triceratops também era um ornitísquio. Portanto, cai naquele mesmo problema do Parasaurolophus. Então vou ter que novamente recorrer a um saurópode. O escolhido da vez foi o Tapuiasaurus macedoi, que é um dos saurópodes brasileiros mais conhecidos. Ele tinha por volta de 10 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava 10 toneladas. Um bicho um pouco maior que o Triceratops. Escolhi ele pois acho que a cena do Triceratops doente continuaria bastante emotiva, além do fato de que o Alan Grant ainda poderia fazer isso. Inclusive quem tá escorado no Tapuiasaurus aqui é o nosso mano Pirula. Falando agora do Gallimimus bulatus, ele era um dinossauro onívoro com boas adaptações para comer plantas. Era um bicho até que grandinho, tendo por volta de 2,5 metros de altura, 6 metros de comprimento e pesava algo entre 400 e 500 quilos. Ele era bem adaptado a corridas, como é mostrado no filme, mas diferente do que é mostrado lá, o Gallimimus real com quase toda certeza tinha penas. Então seria muito parecido com ver um avestruz correndo. E para substituir esse bicho enorme, eu fui convencido a usar a Tietasaura derbiana lá da Bahia, o único ornitísquio brasileiro que conhecemos, medindo cerca de 4 metros de comprimento, 1,10 m de altura e pesando algo entre 100 e 200 quilos. Sendo ela o nosso bico de pato brasileiro, a Tietasaura poderia com quase toda certeza andar em bandos enormes que poderiam chegar até a centenas de indivíduos, que é uma característica bem típica dos ornitópodes, fazendo com que uma cena com a corrida de Tietasauras seja até mais densa do que é mostrado com os Gallimimus. Vamos falar agora dos dinossauros carnívoros, começando com o famoso Dilophosaurus. Lamento informar pra quem ainda não sabia, mas esse bicho não tinha aquela gola no pescoço que ele apresenta no filme e dá um pouco cuspia veneno, mas o Dilophosaurus wetterli era
ainda mais assustador do que aparenta no filme. Embora no filme ele pareça bem menor, na vida real, em comprimento e altura, ele era maior do que o maior predador terrestre atual, o urso polar, medindo cerca de 6 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesava algo em torno de 400 quilos. Definitivamente essa cena do Dennis Nedry seria um tanto mais brutal. Tá certo, mas qual dinossauro brasileiro faria jus ao Dilophosaurus? Para isso eu escolhi o Ipupiara lopai, um dromeossaurídeo unilaguíneo encontrado em Minas Gerais. Pô, Minas Gerais representou nesse vídeo aqui, hein? E ele tinha um tamanho mais próximo do Dilophosaurus do filme, tendo cerca de 3 metros e meio de comprimento, 1 metro de altura e pesando cerca de 30 quilos. É um bicho bem mais condizente com o que o filme estava propondo, e como o Ipupiara pertencia a um grupo de dinossauros sabidamente emplumados, por que não usar desse artifício para recriar a gola no pescoço, mas de uma forma mais fidedigna com o que vemos nos animais atuais? Agora vamos para uma das estrelas principais do filme, o Velociraptor mongoliensis. Como muitos de vocês já sabem, isso até já virou senso comum, o Velociraptor real não tinha aquele tamanho todo que é mostrado no filme. Essa confusão aconteceu principalmente porque na época em que o livro de Jurassic Park estava sendo escrito, havia propostas de sinonimizar Deinonychus antirrhopus, um outro dromeossaurídeo maior, ao gênero Velociraptor. Seria uma espécie conhecida como Velociraptor antirrhopus, o que hoje não é mais uma ideia válida, mas o Michael Crichton, que tinha uma grande preocupação com o rigor científico, estava atento a essas propostas da época, mesmo que hoje elas estejam datadas. Então, no fim das contas, o Velociraptor do livro e do filme, na verdade, era um Deinonychus, um animal que media cerca de 1 metro de altura, 3 metros de comprimento e pesava em torno de 60 quilos. Embora no filme ele pareça um tanto maior, estando mais similar a um Utahraptor, mas enfim. E para substituir essa versão do Velociraptor, eu escolhi um bicho lá do Rio Grande do Sul chamado Gnathovorax cabreirae, que é um dos dinossauros mais antigos conhecidos, sendo de 233 milhões de anos atrás. E ele pertence a um grupo bastante enigmático chamado Herrerasauridae, e media por volta de 3 metros de comprimento, 1 metro de altura e pesava por volta de 50 quilos. Digamos que esse é um bicho bem equivalente ao Deinonychus, e poderia sim causar uma enorme dor de cabeça aos protagonistas, principalmente a crianças em uma cozinha apertada. E finalmente chegamos nele, o maior predador terrestre que o mundo já viu, a estrela de Jurassic Park e o animal que figura toda essa franquia, o Tyrannosaurus Rex. O que dizer desse animal? Simplesmente o dinossauro mais famoso do mundo. E sua fama não é à toa. Ele era um bicho sim muito impressionante, com cerca de 12 metros de comprimento, 4 metros de altura e com folga ultrapassando as 8 toneladas. O nosso amado T-Rex se destaca quando se trata de predadores de grande porte, pelo fato de ele ser sim o maior. Mas será que o Brasil tem um dinossauro que pelo menos impressione tanto quanto? E a resposta é sim. Pycnonemosaurus nevesi, um animal assustador com 9 metros de comprimento, 3,3 metros de altura e pesando algo em torno de 4 toneladas. Ele foi o maior abelissaurídeo conhecido, maior até mesmo do que o Carnotaurus. Encontrado no estado do Mato Grosso, ele predava animais tão assustadores em tamanho quanto ele. E como os protagonistas fugiriam desse animal, sendo que aquela visão baseada em movimento é mito até mesmo para o Tyrannosaurus? Bom, talvez nesse universo, o Pycnonemosaurus tenha sido clonado com alguma falha em seu genoma que o tenha causado alguma espécie de deficiência visual. Por isso, nessas artes, seus olhos estão bastante esbranquiçados, mas certamente ele ainda botaria medo tanto nos protagonistas quanto nos espectadores que assistissem a essa versão da obra.